Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Racista humilha homem negro na primeira classe sem saber que ele é dono da companhia aérea. Aeroporto Internacional de Chicago, 7h45, primeira classe, luxo discreto. O amanhecer ainda não havia despontado sobre Chicago, mas o Aeroporto Internacional O'Hare já fervilhava com seu balé incessante. No coração do terminal de passageiros da primeira classe, um mundo de requinte e elegância se revelava sem ostentação. As paredes eram revestidas com painéis de madeira clara, polidos para refletir a luz suave das arandelas. Grandes poltronas de couro creme dispostas em um padrão escalonado recebiam um seleto grupo de viajantes, incluindo executivos de terno, artistas renomados e diplomatas em trânsito. Um discreto serviço de champanhe circulava em bandejas de prata, enquanto a música de um pianista clássico se misturava ao murmúrio abafado das conversas. Em meio a essa decoração discreta, um homem estava ligeiramente recuado, encostado em uma coluna adornada com mármore branco com veios. Sua silhueta esguia se destacava da multidão agitada. Seu nome era Marcus Ellington. 42 anos, tez luminosa de ébano, feições regulares, rosto imbuído de serena segurança. Sua camisa branca imaculada enfatizava o rigor de seu traje, seu terno azul escuro, sob medida, delineava ombros retos, uma estatura imponente, mas não arrogante. No pulso, um relógio suíço de design sóbrio, porém sofisticado, sugeria um gosto pela qualidade discreta. Seus óculos com aros de ouro fino acrescentavam um toque de inteligência elegante. Na mão direita, Marcos segurava uma capa de couro de grão integral, com seu laptop dentro, pronta para uso. Seu olhar, profundo e observador, perscrutava o espaço com uma atenção gentil porém meticulosa. Ele estava lá, mas parecia estar tanto na sala quanto fora dela, absorto em seus pensamentos. O que ele amava mais do que tudo, era essa invisibilidade escolhida. Ser um homem de poder sem nunca carregar a bandeira. Passar despercebido, ouvir, entender sem ser visto. Seguir em frente silenciosamente, mas com determinação. Marcos não era um viajante comum. Ele era o fundador e CEO da Ellington Air, uma companhia aérea que ele construiu tijolo por tijolo, com a visão de um luxo acessível, mas respeitoso, de um serviço refinado que coloca o cliente em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que inovava em segurança e conforto. Em menos de 5 anos, a Ellington Air se consolidou como referência, abalando os gigantes do setor graças a uma abordagem humana e tecnológica única. No entanto, naquela manhã, ele não usava um chapéu de gerente nem um terno de chefe. Marcos viajava discretamente como qualquer outro cliente. Ele queria experimentar o serviço em primeira mão, observar sua equipe trabalhando e sentir as reações dos passageiros. Queria se misturar à multidão de seus próprios clientes. E foi essa mistura de humildade e poder silencioso que tornou esse homem tão forte. A bordo do voo EA207, um Boeing Dreamliner luxuosamente acabado, a cabine de primeira classe recebia seus passageiros com um silêncio reconfortante, quase religioso. O aroma sutil de couro novo pairava no ar, mesclado às notas discretas de uma fragrância de cedro e bergamota. Os assentos, largos e curvos como casulos privativos, eram separados por elegantes divisórias, garantindo privacidade e conforto. A iluminação suave lançava halo suave sobre as superfícies laqueadas. Marcus Ellington, um dos primeiros a embarcar, cumprimentou educadamente a comissária de bordo na entrada da cabine antes de se sentar em seu assento 1A, perto da janela. Um espaço espaçoso, quase um mini lounge de voo. Ele se acomodou com a elegância de um homem acostumado a esse tipo de ambiente, sem ostentação, mas com uma presença marcante. Ele tirou o casaco com cuidado, dobrou-o cuidadosamente no cabideiro designado e, em seguida, tirou o laptop da pasta. Consultou alguns documentos relacionados a uma próxima reunião estratégica com o aeroporto de Los Angeles, do qual a Ellington Air se preparava para se tornar parceira. Os números eram bons, as previsões excelentes. Mesmo assim, Marcos permaneceu focado, metódico e exigente consigo mesmo. Poucos minutos depois, o som de saltos agulha quebrou a tranquilidade silenciosa da cabine. Uma mulher branca e refinada na casa dos 50 anos entrou rapidamente, com uma mala de grife rolando atrás dela. Seus cachos loiros impecavelmente penteados, maquiagem impecável e, principalmente, seu tailleur Chanel bege falavam uma linguagem clara, a do poder e privilégio social. Karen Whitmore, um nome conhecido em certos círculos. Filha de um ex-senador influente de Connecticut.
Esposa de um advogado corporativo com fortes conexões políticas e frequentadora assídua de jantares de gala e lojas VIP. Seu olhar percorreu a cabine como quem inspeciona um território que nos pertence, até que pousou em Marcos, já instalado no 1A. O sorriso dela congelou. Ela diminuiu o passo, estreitou os olhos ligeiramente e parou subitamente, com uma das mãos no quadril. Seu rosto não expressava dúvida nem curiosidade, revelava uma certeza ferida. Algo estava errado. Ela se inclinou imediatamente para a recepcionista com um tom doce, mas carregado de um veneno cuidadosamente medido. E com licença, deve haver algum engano. Estou na primeira classe e bem, acho que esse homem está na seção errada. A recepcionista, surpresa, mas profissional, consultou seu tablet. Ela rapidamente examinou o ingresso de Marcos, que já havia sido registrado e validado. Um breve silêncio. Então, com uma voz educada e controlada. Não, senhora. O Sr. Ellington está em seu devido lugar. Ele está viajando de primeira classe conosco hoje. Karen ergueu uma sobrancelha fingindo surpresa e soltou uma risada seca, mais condescendente do que sincera. Ela olhou para Marcos daquele jeito que algumas pessoas fazem, examinando sem realmente olhar, como se tentassem adivinhar um disfarce. Tenho certeza de que você é uma pessoa muito persistente. Mas esta posição não é para você. Talvez um policial tenha te enganado? Posso te ajudar se quiser. Marcos finalmente ergueu os olhos. Seu olhar, profundo e calmo, pousou nela por alguns segundos. Não havia raiva ou animosidade em seu rosto, apenas uma calma lucidez. Acho que está tudo bem. Estou confortável no meu lugar, senhora. Karen se encolheu. Ela era uma daquelas pessoas que se irritavam com a calma dos outros, como se esperasse que ele se desculpasse, gaguejasse e recuasse. Mas Marcos não disse nada disso. Ela insistiu, desta vez com um pouco mais de rispidez. Sabe, a primeira classe tem um certo status. Não é? Bem, nem todo mundo se sente confortável lá. Seu olhar involuntariamente deslizou para a cor da pele dela, como uma confissão silenciosa. Ao redor, os passageiros começaram a erguer os olhos de seus jornais ou tablets. As palavras pairavam no ar, carregadas de implicações. A atmosfera silenciosa estava se tornando opressiva. A anfitriã respondeu mais firme dessa vez com um sorriso menos formal. Senhora Whitmore, o Sr. Ellington é um passageiro elite de platina. Ele está a bordo com muita frequência. Peço que, por favor, respeitem os outros passageiros. Karen, magoada, virou-se e acomodou-se pesadamente em seu assento 1B. Ela resmungou enquanto afivelava o cinto de segurança. E isso é um absurdo. Agora realmente deixamos qualquer um entrar. Suas palavras, sussurradas mas deliberadamente audíveis, pairavam no ar como um tapa silencioso. Marcos, imperturbável, abriu calmamente o computador. Ajustou ligeiramente os óculos, como se quisesse ver melhor os números na tela. Seu silêncio foi cortante e poderoso. Ele não precisou responder. Era a resposta. O voo EA207 ocorreu em silêncio controlado. A 10.000 metros, tudo parecia suspenso entre dois mundos, o das aparências durante o voo e o das verdades ao chegar. Marcos permaneceu impassível, absorto em seus arquivos durante todo o voo. Trocou algumas palavras educadas com os comissários de bordo, agradeceu quando lhe serviram uma taça de vinho branco cuidadosamente selecionada, mas manteve a concentração. Ao longo dos anos, aprenderá a fazer de cada momento uma disciplina. Este voo não era uma pausa, era uma observação em movimento. Karen, por sua vez, permaneceu agitada. Fez gestos dramáticos. Deixou seu perfume Chanel preencher a cabine e se dirigiu aos outros passageiros com a voz enganosamente suave de mulheres que querem governar sem levantar a voz. Ignorou Marcos deliberadamente como se ele não existisse. Falou alto o suficiente para ser ouvida sem sequer se dirigir a ele. É incrível como algumas pessoas não entendem a etiqueta de primeira classe. Em Palm Beach, pelo menos, sabemos reconhecer pessoas que têm realmente bem-sucedido. Essas frases, disfarçadas de generalidades, não passavam de golpes baixos velados. Mas Marcos, fiel a si mesmo, não mordeu a isca. Sua calma quase se tornou uma forma de provocação silenciosa. O capitão anunciou o pouso iminente em Los Angeles. O sol, já alto, banhava o aeroporto com uma luz brilhante. As rodas tocaram o solo suavemente. Os passageiros aplaudiram educadamente e se prepararam para deixar a aeronave. Quando a porta da frente se abriu e os passageiros da primeira classe foram direcionados para a saída pela passarela VIP, Marcos guardou calmamente o computador, abotoou o paletó, ajustou os óculos e se levantou, tão digno quanto na entrada. Mas o que eles descobriram na saída fez com que vários passageiros parassem de andar.
No final da passarela, uma pequena multidão os aguardava. Câmeras de televisão, fotógrafos profissionais, jornalistas com microfones levantados. Funcionários em uniformes impecáveis, comissários de bordo na fila, gerentes do aeroporto e funcionários municipais. E acima de tudo, pendurada acima do portão de chegada, uma grande faixa branca e dourada proclamava: Bem-vindo Marcus Ellington, CEO da Ellington Air, novo investidor estratégico do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Houve silêncio. Então, um murmúrio. Os passageiros, inicialmente curiosos, começaram a murmurar entre si, alguns reconhecendo o nome, outros checando seus celulares. Karen Whitmore, que havia saído logo atrás de Marcus, parou de repente. Seu rosto, antes repleto de confiança, se fechou. Ela gaguejou confusa, como se seu cérebro se recusasse a conectar os pontos. E o quê? Marcus Ellington. Ela encarou o homem que tratara como um intruso, um usurpador. Este homem calmo e cortês, a quem ela desprezara durante toda a fuga, era na realidade, o fundador e proprietário da companhia aérea em que ela estava viajando. Em meio à agitação da recepção do aeroporto, enquanto os repórteres se aglomeravam em torno de Marcus Ellington para registrar cada palavra de seu discurso, Karen Whitmore se mantinha distante, com as mãos trêmulas e o rosto marcado por profundo constrangimento. Sua máscara habitual de confiança havia se desfeito, dando lugar a uma mistura de humilhação, arrependimento e confusão. Depois de alguns minutos, movida por uma mistura de obrigação social e consciência nascente, ela se aproximou lentamente de Marcus. Sua voz, normalmente segura e ríspida, tornou-se hesitante, quase frágil. Senhor Ellington, eu realmente sinto muito se minhas palavras pareceram inapropriadas. Eu não sabia quem você era. Ela evitou o olhar dele, fitando o chão, e então levantou a cabeça para encará-lo brevemente. Buscou desesperadamente alguma forma de perdão, sabendo que suas palavras poderiam não ser suficientes para reparar o que havia quebrado, mesmo inconscientemente. Marcus olhou para ela por um longo tempo, não com raiva, não com ressentimento, mas com uma seriedade profunda, cheia de dignidade e força interior. Esse é o problema, senhora, respondeu ele lentamente, cada palavra medida, como uma martelada na bigorna. A senhora não sabia quem eu era, então achou que podia me derrubar. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem no ar, no espaço entre elas. Então, quase de uma só vez, ele acrescentou: E se eu não tivesse sido alguém? Você teria se arrependido? Karen desviou o olhar, incapaz de responder. Seu rosto se abriu num suspiro, uma rachadura em sua casca de arrogância. Sem dizer mais nada, Marcus se afastou dela. Seus passos ecoaram confiantes no mármore do saguão de desembarque. Naquele momento, o prefeito de Los Angeles caminhou até ele, com um sorriso caloroso nos lábios, e lhe fez um gesto amigável, beijando-o respeitosamente em ambas as bochechas. Ao redor deles, jornalistas se aglomeravam, câmeras em posição, microfones em riste. Marcus, um homem de poder, mas também de emoções contidas, estava de frente para a mídia. Com uma voz calma, mas vibrante de convicção palpável, ele falou: Hoje inauguramos uma parceria que vai gerar empregos e novas linhas internacionais, oportunidades para nossa cidade e nosso país. Ele sorriu brevemente, então seu olhar ficou mais sério, quase solene. Mas deixe-me dizer mais uma coisa. Esta manhã, a bordo de um avião que criei, fui julgado pela cor da minha pele. Não pelo meu nome, não pelas minhas ações. Não pelo que defendo, nem pelo que construí. Ele fez uma pausa, observando a multidão e as câmeras. E se isso acontece comigo, imagine o que milhares de outros passam todos os dias que não têm o meu nome ou o meu status. Não é apenas uma questão de classe. Não é apenas uma questão de privilégio ou aparência. É uma questão de humanidade. A multidão se apegou a cada palavra sua. Flashes de câmeras dispararam, microfones captaram cada sílaba. Nas redes sociais, o vídeo deste discurso se espalhou como fogo. Milhões de visualizações em questão de horas, centenas de milhares de comentários de admiração, apoio, mas também de indignação com o comportamento racista que persiste. O nome de Karen Whitmore foi rapidamente associado a essa controvérsia. O que antes era um simples incidente de roubo tornou-se símbolo de uma luta mais ampla contra o preconceito e a discriminação. Milhares de internautas denunciaram seu comportamento. A mídia promoveu debates, convidando especialistas e ativistas para discutir o que aquele momento revelou, as barreiras invisíveis que os negros, mesmo nas esferas mais altas, ainda enfrentam. Alguns dias depois, o caso Karen Whitmore continua a causar impacto.
Nos televisores, nos artigos de opinião dos principais jornais, nos cafés e nas redes sociais, debates estão em andamento. Racismo, preconceito, meritocracia, aparência e poder. Imagens de Marcos, calmo e digno diante das câmeras, circulam pelo mundo. Karen Whitmore, antes vista como uma influente empresária, patrona e figura social na costa oeste, está enfrentando uma indignação pública sem precedentes. Acusada de personificar o racismo educado, porém destrutivo, frequentemente encontrado nos círculos abastados, ela tenta apagar o fogo. Certa manhã, vestida sobriamente e sem maquiagem, ela apareceu em um canal de notícias para ler uma declaração preparada com seus advogados. Reconheço meus erros e peço desculpas ao Sr. Marcus Ellington e a qualquer pessoa que possa ter se ofendido com minhas palavras ou ações. Agora entendo que ignorância não é desculpa e assumo total responsabilidade por minhas ações. Mas a opinião pública não perdoa tão facilmente. Algumas horas depois, o Museu de Arte Contemporânea de Santa Mônica, da qual Karen era uma administradora influente, emitiu uma declaração. Após os eventos recentes e em alinhamento com nossos valores de inclusão e respeito, a senhora Karen Whitmore apresentou sua renúncia ao Conselho de Administração. A imprensa de celebridades também anunciou que seu marido, Ricardo Whitmore, um empresário notório e discreto, teria deixado sua residência principal. Em uma curta mensagem pública, ele escreveu: "Os comentários da minha esposa não refletem minha visão de mundo. Continuo pessoalmente comprometido com causas de justiça social." Karen se torna um exemplo trágico de uma era que não tolera mais humilhações silenciosas. Durante esse tempo, Marcus Ellington, fiel a si mesmo, recusa-se a ser levado pelo sensacionalismo. Numa conferência de imprensa sóbria mas significativa, anunciou: "O que vivenciei é apenas um reflexo de um sistema maior. E em vez de acumular raiva, decidi transformar essa experiência em uma alavanca para a mudança." Ele então revela a criação do Fundo Ellington Future Wings, um fundo de apoio destinado a financiar a formação de jovens de minorias em profissões da aviação, pilotos, mecânicos de aeronaves, comissários de bordo e engenheiros. Primeiras 50 bolsas de estudo, totalmente financiados por ele, são anunciados para o ano letivo seguinte. E aprendi a voar contra o vento. É hora de estender asas àqueles que nunca tiveram condições. Em todos os aviões da empresa Ellington Air, um novo cartaz é instalado. Sobre um fundo azul meia-noite com letras douradas podemos ler: "Aqui a única classe que importa é a do coração. Nenhum assento vale mais que um ser humano." Marcus Ellington, fundador. Passageiros tiram fotos do cartaz. Ele se torna um símbolo. Uma mensagem universal, simples e poderosa. 6 meses depois, um jovem chamado Obrigado, filho de um motorista de ônibus de Baltimore, está voando pela primeira vez na vida. Ele está sentado na janela, tremendo de emoção. Ele acaba de receber uma das bolsas de estudo Ellington. Uma anfitriã se aproxima sorrindo. "O primeira vez voando?" Ele concorda. "E eu quero pilotá-lo um dia." Ela coloca a mão no ombro dele, olhando para o cartaz acima da porta. "É então você veio ao lugar certo." No céu, sob o logotipo estilizado de Ellington Air, um novo horizonte se abre. Não só para Devonte, mas para todos aqueles que foram impedidos de decolar por muito tempo.